Registros judiciais revelam que a pastora, esposa do pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, abriu uma ação milionária, meus amigos. Um divórcio litigioso no ano passado. Porém, ela voltou atrás e pediu a extinção do processo. Isso num tempo de 2 meses. E ela pediu 3,3 milhões de reais. E aí ficou questionamentos, perguntas, o que está acontecendo? Por quê? A família tenta esconder isso o máximo de todo mundo, porém os documentos não mentem. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Inclusive eu recebi vários comentários, mensagens, e-mail a respeito desse assunto. Até vou ler um aqui para vocês. Olha só o que eu recebi. Esse assunto é antigo aqui em Belo Horizonte. Inclusive, um que é braço direito do Jorge Linhares, que foi o meu pastor, disse que a Glenda Linhares chantageou dizendo que iria pedir o divórcio. E ela pediu ao Jorge Linhares 3 milhões de reais e ele deu o dinheiro a ela. E essa galera que fica colocando as sujeiras debaixo do tapete para cobertar ao Jorge Linhares. Ou seja, nem a própria igreja, os membros fiéis, têm certeza do que aconteceu até essa matéria ter saído no ar. Por isso eu peço seu like, seu comentário aí que é importante, ajuda a hypar o nosso conteúdo. E olha o que diz a matéria. Saiu no Fuxico Gospel ontem à noite, de madrugada, recebi esse link e, cara, causou assim foi uma bomba, porque é exclusivo, um assunto que muita gente não tinha certeza que a partir de agora está tendo. Diz assim, ó, divórcio litigioso de Jorge e Glenda Linhares envolveu o pedido de 3,3 milhões de reais. O mistério sobre a real situação matrimonial dos líderes da Igreja Batista Getsemane ganhou um capítulo definitivo e documental. Registros nos tribunais de justiça de Minas Gerais, obtidos pelo Fuxico Gospel, provam que a crise conjugal do pastor Jorge Linhares e da pastora Glenda Linhares chegou de fato aos tribunais. E por que eles tentam esconder? Você sabe me responder? Eu sei a resposta, cara. A pastora protocolou uma ação de divórcio litigioso contra o marido meses antes do caso se tornar público. A descoberta do documento ajuda a montar o quebra-cabeça do afastamento físico do casal. Por quê? Porque até eu fiz um vídeo a respeito que ela está morando numa casa separada do pastor. E a desculpa é que ela está morando nessa casa justamente pelo fato de que está tratando da saúde, meus amigos. E, claro, para quem entende de casamento já percebe que tem alguma coisa errada. Afinal, casamento é na dor, na alegria, na doença, na saúde, na doença. E daí, quando ela precisa de uma ajuda na doença, o pastor simplesmente permite ela ir morar numa casa sozinha. É a história mal contada, né, meus amigos? Tudo para segurar a estrutura a qual eles construíram, que sai a renda, chamada igreja. Mas ele vende livros, é um dos maiores escritores de livro. Na verdade, ele é um dos maiores plagistas de livro. Aquele da galinha lá foi plágio de um outro padre. Se você não sabe da história, tem vídeos aí na internet que explicam o assunto. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente ficou abismado da esposa pedir 3 milhões. É dinheiro, mas são dinheiro de fiéis. Independente se é de compra de livro ou não, são de fiéis. Entre esse dinheiro, esse montante, esse patrimônio construído, tem dízimos e ofertas. Pode ter certeza. A descoberta do documento ajuda a montar o quebra-cabeça do afastamento físico do casal. A movimentação processual confirma que a tentativa de separação legal e divisão de bens realmente existiu e tramitou em uma vara familiar. E os documentos estão aí para provar, meus amigos. Iniciada em 16/10/2024, o órgão julgador 8ª Vara Familiar da Comarca de Belo Horizonte, assunto direito civil, sucessões, inventários e partilhas. Classe do processo, divórcio litigioso. Valor da ação, tá aqui o valor, 3,385 milhões de reais, ou milhão, né, de reais.
para não deixar dúvida. O processo, daí dá o número aqui, foi distribuído no dia 16/10/2024. Nos autos, Glenda de Cássia Linhares aparece como a requerente que aciona a justiça para oficializar o rompimento contra Jorge Luiz Coelho Linhares. O fato da ação ter sido protocolada na modalidade litigiosa evidencia que, naquele momento, não havia acordo amigável entre as partes para a dissolução da União iniciada em 1978, 50 anos, né? Não, 48 anos, né? De casamento, meus amigos. Acabou. O que mais chama a atenção no documento é a disputa patrimonial atrelada ao pedido de divórcio. O valor oficial da causa foi estipulada em 3,385 milhões de reais. O montante representa bens imóveis e possíveis direitos a serem partilhados entre a família. A complexidade das cifras e das propriedades envolvidas exigiu a notificação de órgãos de controle. O Ministério Público de Minas Gerais e a Procuradoria-Geral da Justiça foram listados como partes interessadas no acompanhamento das movimentações processuais do casal de líderes religiosos. Agora, o que acontece? Aparece como que ela desistiu. E aí ficam as perguntas. Que acordo foi feito? Eu me levo a acreditar que houve um acordo porque provavelmente o advogado entrou na jogada, né? O advogado dele disse, ó, a renda do seu marido ou ex-marido agora, futuramente, vem da igreja. E a igreja, ela tem uma tradição que casamento, divórcio é problema. E se você insistir nesse divórcio, no final das contas, você também vai ter problema financeiro. Então, é melhor fazer um acordo, você fica com isso, ele fica com isso, e vocês calam a boca. Não falam desse assunto, porque não pode prejudicar a imagem do líder, do pastor, diante da igreja, para não enfraquecer as ofertas, os dízimos, as vendas de materiais para o público evangélico. Deu para entender? É isso que eu acredito. E você, o que acha, meu amigo? Comenta aí embaixo. Com a retirada da queixa por parte da autora, que seria a pastora, o juiz proferiu a sentença que extinguiu o caso sem julgar o mérito da separação. Para não ficar vergonhoso, né? É o que eu penso. O trâmite foi formalmente encerrado e o processo acabou arquivado em definitivo no dia 20/2/2025. Em recuo estratégico na justiça, evitou a divisão da fortuna e garantiu a manutenção do casamento no papel, mas não resolveu o desgaste do relacionamento, tanto que ela está morando em outra casa, meus amigos, culminando na atual mudança da pastora Glenda para uma propriedade em Lagoa Santa. Até o fechamento desta reportagem, o pastor Jorge Linhares optou por manter o silêncio sobre a exposição da briga judicial e o andamento da sua vida pessoal. No final das contas, meus amigos, essa história do Jorge Linhares e a esposa escancara aí não apenas um divórcio milionário, conforme muitos estão pasmos diante do número, né, do que ela acabou pedindo na justiça. E depois veio o acerto. Mas sim é o colapso de uma imagem vendida durante décadas como modelo de perfeição da fé cristã, de casamento. Inclusive, ele continua pregando sobre casamento que não pode ter divórcio, né? Famílias têm que se unir, enfim, dando conselho para relacionamento enquanto ele vive essa vida, que é um verdadeiro furacão eclesiástico nos bastidores. E é aí que mora o problema, cara. É que o povo está sendo enganado. Por que eles não abrem o jogo, não são transparentes diante da realidade a qual estão vivendo? Para mostrar que pastor não é super-homem, mostrar que família de pastor também encara divórcio. Por que eu digo isso? Porque, cara, o que tem de família de fiéis vivendo pressionado num casamento, culpando-se,
inclusive emocionalmente destruídos, tentando sustentar um casamento porque o pastor prega contra o divórcio. Enquanto isso, eles estão nessa labúria de vida, cara. Ou seja, hipocrisia. Porque o discurso continua santo, mas nos bastidores as coisas não são o que aparentam. Apresentam para os fiéis uma régua e você tem que andar nessa medida, enquanto eles não têm régua para medir, nem a moral, nem... Cara, nada do que falam. E quando aparece, no caso deles, né, cifras milionárias em disputa num divórcio litigioso, e que depois vem provavelmente um acerto, um acordo, para não trazer prejuízo para a fonte da onde vem essa grana, acaba surgindo uma pergunta pertinente. Será que estamos falando de um pastor? Será que estamos falando de um ministério comprometido com a verdade? Ou estamos falando de um império familiar que foi levantado em cima da fé do povo? Porque quanto maior, cara, o patrimônio levantado, acumulado em nome da fé, mais difícil fica você separar ou enxergar, né, a separação de vocação espiritual e estrutura de poder, que é o que ele construiu, e a esposa, né, no final das contas, não estava mais sendo feliz no casamento, pediu o divórcio, no final viu que ia dar problema, retira o processo, faz um acordo e continua vivendo cada um na sua casa. Enquanto isso, pregam alguma desculpa, alguma mentira para o público e o público acaba engolindo. E eu vou ser bem sincero aqui, esse público merece ser enganado, cara. No meu ponto de vista, a maioria dos evangélicos merece esse engano, que vivem, a qual os líderes já aprenderam que qualquer desculpa, seja ela mais esdrúxula, esfarrapada que seja, no final das contas a igreja vai engolir, aceitar e continuar vendo ele como líder impecável, homem de Deus. Deixa nos comentários aí se você concorda comigo, mas infelizmente essa é a realidade. Está aqui as provas de que houve sim um divórcio. Por mais que foi dado de encerrado, mas houve um divórcio, e a prova que continuam nesse clima de divórcio com um possível acerto é que estão morando cada um na sua casa. Enquanto o povo questiona, né? A resposta é, ela está tratando da saúde. Mas e aí, o cara que prega sobre o casamento, que diz que é na doença, na saúde, na doença, na alegria ou na dor, é para estar junto. Como é que fica tudo isso diante das palavras pregadas para a igreja? Deixa nos comentários aí embaixo, que é importante seu comentário, seu joinha ajuda muito, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. E o vídeo de hoje é isso aí, cara. Jorge Linhares se mantém em silêncio diante de fatos sobre a vida, o relacionamento, enquanto isso a esposa se tratando em outra casa e você aí mantendo esse império a qual eles levantaram, vivendo de aparência, em outras palavras. Deixe seu comentário se você concorda comigo, ajuda a hypar o nosso conteúdo, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.